Bom, vamos dar continuidade aqui ao falso livro do Apocalipse, né? Essa verdadeira farsa, como também o seu falso escritor, né? O tal do João do Apocalipse, que não tem nada a ver com João Batista, nem com João Evangelista, aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que escreveu o livro de João, né? Que não é o João do Apocalipse. Esse falso João do Apocalipse é aquele da primeira, segunda e terceira epístola de João, né? Que tem uma aparência de cristão, parece, mas não é. É igual CD pirata, né? Que você coloca lá para tocar, ele até toca igualzinho, né? Mas depois ele começa a destruir o seu aparelho, porque ele é pirata. É, não é? É o evangelho fake news, que tem toda a aparência que é de Deus, mas não é. Assim como esses líderes religiosos, né, dos dias de hoje, que você vê aí através de rede de rádio, televisão, internet, jornais, folhetos, revistas, né? Você vê as mensagens desses homens por todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Falando de Jesus, falando do Espírito Santo, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, fazendo orações, né? Falsas orações, né? Chorando, né? Mandando as pessoas colocarem copo d'água, né? Fazendo toda aquela artimanha e no final o único interesse deles é um só: dinheiro, dinheiro e dinheiro. É o que Jesus chamava os fariseus, chamava eles de hipócritas, porque dizia que eles devoravam as casas das viúvas, né? Das velhinhas, das aposentadas, e depois, para justificar o dinheiro que eles estavam tirando das pessoas, eles faziam longas orações. Parece que o Senhor Jesus está falando isso agora. Aí faz aquelas orações, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa que está sofrendo, que está no leito de dor, que está no presídio. Aí as pessoas que estão ouvindo ficam emocionadas, mas tudo aquilo falsidade, porque quando ele sai da frente das câmeras e dos microfones, meu amigo, segura esses homens, porque aí eles vão cuidar dos interesses deles, que são as empresas deles, as redes de televisões, né? As redes de rádio, eles vão cuidar das mansões, dos patrimônios deles, né? Eles não estão nem aí para essas pessoas, né? Ficam com aquele papo, como é o papo do Macedo aí, que fica dizendo: você que está sofrendo, né? Você que não tem nada, que é um pobre miserável. Mentira, ele está preocupado com o pobre. Ele está fazendo um jogo, né? Que é para que as pessoas que realmente têm dinheiro observem e digam: olha, tá vendo? Como ele está chamando os pobres, não está chamando a gente que é rico. É tudo marketing, né? Então isso a gente já conhece, essa tática já, que isso aí já é desde quando eles começaram, há mais de 50 anos aí que eles fazem isso, né? E esse João do Apocalipse, esse falso João, ele foi um líder religioso designado pelo sistema religioso justamente para se infiltrar no meio dos cristãos, para justamente levar falsas doutrinas. Nos outros vídeos que tem aí, né, você pode acessar aí, nós explicamos qual que era a situação, né? Então vamos mostrar para você aqui, quando ele fala aqui, né, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9, nós já lemos o capítulo 1 inteiro, né? Já demos a explanação, você pode acessar nos outros vídeos que você vai entender, né? E como eu estava dizendo, você veja que aqui você ficou sem saída, né? Porque não colocaram nem no começo e nem no meio, colocaram no fim, quer dizer, acabou a Bíblia. Você é obrigado a acreditar nisso aqui, né? E ainda chega no final lá, diz: quem tirar alguma coisa desse livro, colocar, vai receber as maldições. Né? E as pessoas nessas tal de igreja, que de igreja não tem nada, são empresas, né? Fica ouvindo esses líderes religiosos católicos e principalmente evangélicos, né? Contando essas mentiras, aterrorizando as pessoas comendo as unhas de medo, né?
de lago de fogo, de inferno, de tudo que não presta. Mas veja que no capítulo 1 ele veio bonzinho, né? Antes de mandar ele começar a falar a respeito dessas cartas dele, você veja que ele abre falando de Jesus, que Jesus enviou ele, enviou um anjo, que o anjo deu isso a ele, que Jesus arrebatou ele, né? Que Jesus é o alfa, é o ômega, aquele que nos perdoou dos nossos pecados, não é? Leia aí do capítulo 1 até o 8 que você vai ver o elogio, né? Aquela conversinha mole ganhando justamente a consciência dos cristãos, que ele estava mandando essas cartas. Mas você vai reparar que esse mesmo homem que está no capítulo 1 até o versículo 8, esse mesmo homem que está falando que Jesus nos ama, aquele que nos ama, que nos tirou os pecados, que nos fez sacerdotes real, e toda essa coisa toda, você veja que depois ele vai tocar o terror. Pois é, e mandou essas cartas para quem? Para as 7 igrejas que estavam na Ásia, ou seja, para os gentios, para pessoas que já tinham recebido o evangelho, né, anunciado pelo apóstolo Paulo. E veja, antes de tudo isso, o apóstolo Paulo, juntamente com Pedro, Tiago e João, teve uma reunião. Eles tiveram uma reunião em Jerusalém, uma certa época, e no meio, quando acabou aquela reunião ali, ficou decidido que os apóstolos, que o apóstolo Pedro, Tiago e João iria ficar em Jerusalém anunciando ali a palavra para o pessoal ali, para os judeus, e que Paulo iria para os cristãos para os gentios, né? Para o povo estrangeiro. E você veja que esse João do Apocalipse não manda cartas para o pessoal de Jerusalém, está mandando as cartinhas dele, né? Carta bomba, mandando justamente para o lugar onde as pessoas já tinham ouvido o verdadeiro evangelho, a graça de Deus. Ou seja, um falso líder religioso querendo destruir todo o trabalho da graça de Deus. Qual era o trabalho da graça de Deus? O que o apóstolo Paulo anunciava? O apóstolo Paulo disse, foi claro, que ele anunciava a cruz de Cristo, que não queria saber de nada a não ser a cruz de Cristo. E o que Jesus fez na cruz? Ele morreu, destruiu a morte, o pecado, o diabo, e fez o trabalho dele e disse: está consumado. Nos deu a salvação de graça, fez tudo por todos nós ali na cruz e disse: está consumado. O que é consumado? Está feito, está terminado. Não tem mais nada para terminar, nem para trás nem para frente. A festa acabou aqui. A festa do mal acabou aqui. Né? Está consumado, mas na cabeça desse falso João não está consumado ainda não. Vai aparecer mais coisa, vai ter Apocalipse, vai ter lago de fogo, vai ter diabo, o diabo vai ressuscitar de novo, porque a Bíblia diz que na cruz Jesus destruiu o diabo, né? Mas na cabeça dele não, porque ele é um líder religioso. Ao mesmo tempo que ele tentou destruir os cristãos e o trabalho da graça, ele mesmo começou a se contradizer nas próprias palavras dele, né? Então, esse Apocalipse nunca foi falado por nenhum dos apóstolos, pelos profetas, nem pelo próprio Jesus Cristo. Se isso fosse uma coisa tão importante para nós, os cristãos daquela época, e nós dos dias de hoje, do século 21, 2020, se fosse uma coisa tão importante, o Senhor Jesus Cristo pode ter certeza que não pararia de falar isso. Ele ia falar os 3 anos que ele pregou só disso, para alertar a humanidade. Jesus nunca falou nada disso de Apocalipse. Não é? E esse homem aparece depois da morte dos apóstolos, né? E dizendo que estava preso numa ilha, e o Senhor Jesus Cristo, quer dizer, colocando o nome do Senhor Jesus Cristo na parada, dizendo que o Senhor Jesus Cristo arrebatou ele em espírito e anunciou a ele todas essas tragédias. Só que ele, quando abre a tal da carta do Apocalipse, que quer dizer revelação, o que menos tem nesse Apocalipse é revelação. Porque revelação é uma coisa que está oculta, está escondida, e de repente aparece e todo mundo sabe o que é. Se tiver uma pessoa, ela sabe o que é. Se tiver 1 milhão de pessoas, sabe o que está vendo ali. Agora, um livro cheio de charadas,
um livro cheio de pegadinhas, cheio de enigmas, de coisas escondidas que cada igreja hoje, igreja entre aspas, né? Eu falo igreja para você entender que essas coisas que estão por aí não é igreja somos nós. Isso que tem por aí é empresas, né? E instituição religiosas. Cada uma quer interpretar de uma maneira e vira esse balaio de gato, essa confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então, esse João, você pode ter certeza, é um falso profeta, é um líder religioso. E quando nós terminarmos de lermos as cartas dele, todas as 7, você vai abrir os seus olhos, o Espírito Santo que está aí dentro de você, ele abrirá os seus olhos e mostrará para você. Você pensa que ao longo dos séculos os homens não manipulou essa palavra? Você está muito enganado. Isso aqui é um livro. Você tem que tomar cuidado quando você lê isso aqui. É por isso que o mundo está cheio de loucos, de fanáticos, né? É por isso que os ateus estão certos de não se entregar nessas mentiras aqui. O próprio Deus permite isso, porque tem muita mentira dentro da Bíblia. Você vê que nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, a nosso combate, a nossa guerra é grande. Porque nós temos que enfrentar o Macedo, enfrentar o Valdemígio Santiago, as falsas doutrinas, os profetas de carne e osso, né? Os falsos profetas de carne e osso, e também os falsos profetas que estão enfurnados dentro da Bíblia, que morreram há séculos atrás, mas deixaram aqui sorrateiramente escondidinho os seus escritos. Que você que é cristão, eu, você, todos nós temos que estar esperto. Ler a Bíblia com a mente de Cristo, olhos iluminados, para não cair nas armadilhas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, antes dele subir aos céus, ele disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos guiará. Ele, tá vendo? O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. O que é toda? Toda é toda. Toda a verdade. Seja da Bíblia, seja de qualquer livro, seja alguém que está falando para você, você tem as faculdades mental exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. Você é um filho de Deus, você tem a mente de Cristo. Você não pode sair por aí se entregando a falsas doutrinas. Até o que eu estou falando aqui, você tem que conferir, você tem que prestar atenção para ver se tem base, para ver se tem fundamento. Não vá se entregando, não. Né? Porque o mundo está impregnado de falsos profetas. E dentro da Bíblia também, que ela é manipulada. Você pensa que os líderes religiosos não manipulam esse livro? Não tem coisa aqui deles. Aqui tem coisas de Deus dentro da Bíblia, mas tem a mão do homem, você tem que estar esperto. Esse falso João do Apocalipse já colocou um livro inteiro e colocou no final que é para você não ter saída, você acreditar nessas barbaridades até morrer. Quantas pessoas não estão apavoradas aí por causa desse livro? Quantas pessoas, coitadas, não foram internadas com medo, síndrome do pânico, depressão, de tanto ouvir essas barbaridades aqui pregadas por esses líderes religiosos, que quando acontece de descobrirem uma maracutaia deles, eles, vendo que o povo descobriu a maracutaia deles, eles começam a usar esse livro de Apocalipse para amedrontar o povo de Deus, para que o povo não saia da igreja com medo de lago de fogo, de diabo, de inferno e de tudo que não presta. Mas isso aqui era um trabalho que fazia também os líderes religiosos do passado. Esse falso João tentou destruir a igreja. Claro que Deus não permitiu, né? E hoje o Espírito Santo está mostrando. Esse livro é um livro que não tem validade, é um livro de mentiras, é uma verdadeira farsa, né? E nós lemos aqui do capítulo 1 ao 8, agora vamos ler a visão dele que ele diz que teve de Jesus glorificado. Ele diz, né? Você é o filho de Deus, bota a cuca para pensar, tá? A cabeça foi feita para pensar. Você não é um mula sem cabeça. Como diz o Macedo, aí chama todos os membros, os pastores, obreiros, todo mundo de mula sem cabeça. Só ele que tem cabeça. É, mula sem cabeça, porque você pensa com a cabeça dele, né? Então você não tem cabeça mesmo, ele está certo. Né? É bom você começar. Eu digo você que está aí, né?
debaixo da escravidão. Você, membro, jovem, obreiro, evangelista, pastor, bispo, né, que se acha bispo, você tem que pensar com a cabeça dele. Você não pode fazer nada sem que ele mande, né? Você é um escravo. Então comece a pensar com a sua cabeça, tá? Então vamos lá ver o que esse cidadão está falando aqui. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Isso aqui é bom para fazer filmes, né? E dar muita risada. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, olha aí, forçando a barra, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está dizendo que se achou numa ilha, ou seja, que estava preso, prenderam ele e levaram ele para uma ilha. Olha a conversa. Aí ele diz que nessa ilha, ele diz aqui, ó, Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Imagina, Deus tirando o cara da terra em espírito, levando ele e mandar o anjo tocar a corneta bem atrás dele, né? Veja se isso tem condições. Uma voz como de trombeta. Devia ser uma voz alta. Dizendo: o que vês, escreve. O que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas. Veja, o sujeito foi arrebatado em espírito, não teve nenhuma recepção, nada. Já deram um grito nas costas dele e disseram: o que você vê, escreva. Olha para aí. Escreve em livros. Que livros? Ele mandou carta ou mandou livro? Escreve em livro. No céu não tem livro, né? Céu é um lugar espiritual, antimatéria, invisível. Escreve para quem? Escreve e manda. Né? Para quem? Para as 7 igrejas. Como de conta que só tivesse aquelas 7 igrejas. Né? Como de conta que o apóstolo Paulo havia anunciado apenas em 7 igrejas. Né? Aí ele diz aqui, ó, que igreja? A primeira, Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí ele diz aqui, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando e olhando, vi 7 candeeiros de ouro. Olha aí, candeeiro de ouro no céu. Porque se ele está em espírito, ele está em alguma outra dimensão, está no céu ou em algum lugar que seja uma sala ou alguma coisa do céu. Aqui na terra é que não era. Se ele diz que estava em espírito. Irmão, por que você fala assim, irmão, de João, do Apocalipse? É porque é um falso profeta. E outra, eu tenho que investigar, porque essa palavra é para os cristãos daquela época do passado. E segundo ele, essas palavras também é para mim. Né? Eu que sou cristão também, então está servindo para mim. Então eu tenho que investigar para ver se tem fundamento. Né? Eu sou um filho de Deus, tenho que investigar. Bom, eu já sei que não tem fundamento nenhum, mas nós vamos ler para vocês. O sujeito diz, Apocalipse 1:12, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver, deram um grito nas costas dele e disseram para ele: o que você vê, você escreva. E ele voltou para ver quem estava falando com ele, e ele viu 7 candeeiros. Olha aí, vai vendo, número 7, hein? Judaísmo, olha lá, olha o líder judeu, olha o judeuzão. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de um homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O sacerdote se arrumava assim, tá? O sacerdote lá do templo, debaixo da lei. Apocalipse 1:14, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo.
os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Imagina, Jesus no céu, 7 candeeiros, e Jesus na mão direita com 7 estrelas na mão dele, andando assim no meio dos 7 candeeiros, né? E da boca lhe saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tá vendo? Ele está dizendo que viu tudo isso. E lembre-se o que nós falamos no vídeo passado. Ele não viu nada disso aqui. Quem teve essa visão, ele está contando a visão mal contada ainda. Pois quem teve essas visões foram os profetas. Vai guardando isso aí. Foi Isaías, Jeremias, foi Ezequiel, foi Daniel. Veja bem, ele está fazendo uma apanhada. É uma coxa de retalho. Ele pegou um pouquinho de cada coisa e está trazendo aqui para esse Apocalipse. Por quê? Porque ele é um homem que conhece a lei. Não se esqueça disso. Aí ele diz aqui, Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, quer dizer, ele diz que viu, né? Caía aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita. Olha a simbologia, a mão direita. Por que não a esquerda? Não é a mão de Deus, não é a mão de Jesus? Qual o problema? Podia botar a esquerda. Você vê os detalhes? A mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Novidade isso. Quem é que não sabe que Jesus é o primeiro e o último? Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Pelos séculos de quê? Pelos séculos dos séculos. Tá vendo que ele está mentindo? Porque no reino de Deus, no mundo espiritual, na outra dimensão, na antimatéria, do outro lado, no paraíso, no reino de Deus, não existe contagem de dias, de meses, de anos, de minutos, de segundos. O reino de Deus é eterno, não tem esse negócio de relógio. Deus não tem relógio, nem de parede, nem no pulso dele. Deus até nos deu sabedoria para fazer o relógio, porque nós aqui estamos sujeitos ao tempo, né? E ao espaço. No reino de Deus não tem nada disso. Nós andamos com mais do que a velocidade da luz, se você quer saber. O reino de Deus nós estaremos com um corpo novo, de glória, que você não vai estar lá procurando onde é o banheiro aqui, onde é meu quarto, onde é... Entendeu? Então já está mentindo pelos séculos dos séculos. Séculos são coisas de homem, né? Meio século é 50 anos. Um século é 100 anos, né? Eu acho que é isso aí, né? Contando. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então esse aí não é Jesus, né? Porque Jesus é eterno. O reino de Deus é um reino de eternidade. Na eternidade não tem negócio de contagem regressiva do 0, 0, 1, 0, 2. Não tem isso. 1, 2, 3, 4, 1000 anos. Não existe. Né? Você vê que o universo tem 13,8 milhões de anos. Isso para Deus é como se fosse ontem. Para Deus não é nada, porque foi Deus quem criou o universo. Irmão, e como a gente sabe disso? É o Espírito Santo que está aí dentro de você, ele que fala, ele te confirma. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que estava nos apóstolos, os apóstolos morreram e o Espírito Santo morreu junto com eles? Foi embora com eles também? Não, é o mesmo que está em você. Porque para Deus não tem 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 2 milhões de anos atrás ou para frente. Para Deus não existe isso. O Espírito de Deus está dentro de nós eternamente. E nós temos olhos iluminados, é o que ele disse. O Espírito Santo virá e vos guiará a toda a verdade. Essa é uma verdade, tá vendo? Mas eu já estou acostumado a ouvir desde o dia que eu nasci que esse apocalipse é o que vai acontecer. Você já viu quanta gente fala aí que vai acontecer esse apocalipse? Nunca acontece. Irmão, mas os sinais estão por aí. Os pastores, os padres fazem isso para ganhar dinheiro, assombrar o povo. Mais uma para eles assombrar, né? Tem a pandemia, olha os gafanhotos que estão vindo, e o Illuminati, né? E a maçonaria, e não sei o que, e o anticristo.
Não. Todas essas tragédias que está acontecendo na natureza é a gente que está poluindo os mares, queimadas, poluindo o ar, a camada de ozônio está aí, o gelo está derretendo, tudo destruição da gente. Aí quando a natureza dá o troco, porque quem perdoa é Deus, Deus já perdoou, mas a natureza, se você ataca ela, desequilibra ela, ela dá o troco a qualquer um. Aí o mar vem, engole cidade, é porque você atacou ela. O tubarão está lá no lugar dele quieto. Você vai lá, destrói o meio ambiente dele. Quando ele começar a vir para a beira da praia, comer perna de gente, perna de surfista de todo mundo, aí ninguém reclama. Não é que ele gosta de perna, ele vem porque estão destruindo o ambiente dele. Nessa pandemia mesmo aí, que o pessoal não está nas praias, não está em lugar nenhum, pode ver. Nas matas, pode ver, apareceu um monte de bicho que estava tudo escondido. Como quem diz assim, cadê eles? Foram embora já? Eles têm medo da gente. Olha. Animais que estavam até em extinção estão aparecendo agora. Né? Por quê? Por causa da nossa perversidade. Não é que Deus está mandando praga, nem apocalipse, nem vírus, nem coisa nenhuma. Esse vírus aí foi interferência na natureza. Esse vírus sempre existiu. Os vírus têm milhões e milhões de anos. Antes de nós entrarmos aqui na Terra, os vírus já existiam. Ele tem a função dele na natureza. Se ele saiu do controle é porque alguém foi mexer com eles lá. Como mexe aí com os animais também, né? Vai lá, a onça fica lá quietinha na Amazonas, mas se você for lá tirar o habitat dela, ela vai. Um dia que ela aparecer na sua casa, você não reclama, ela está procurando comida. Outro dia nos Estados Unidos aí o cara entrou dentro de casa, tinha um urso. Porque eles estão destruindo, a gente é destruidor. O ser humano ele é destruidor. Ele destrói a própria casa dele. Então não fica com essa conversa, essas fantasias dessa gente. Tudo mentira. É o homem que está destruindo o meio ambiente. E o meio ambiente, a natureza está respondendo. Porque a natureza, ela vive em harmonia. Se você chega lá e desarmoniza tudo, né? Eu, você ou qualquer um, acabou. A natureza vai dar o troco, vai responder à altura. É igual a conta de cartão de crédito. Vai fazendo a conta, mas um dia a conta chega. Depois não reclama. É o apocalipse. É Deus que está mandando. Olha, Deus nos dá o dia. Deus dá a noite. Dá a natureza, o ar para respirar, a comida. Tudo o que nós temos foi Deus que nos deu. Por que Deus nos daria praga, maldição? Que é o que esse pilantra aqui, esse picareta aqui está falando que Deus vai fazer daqui a pouco. Abriu lá Apocalipse 1 até o 8, ele está falando tudo de bonzinho. Agora daqui a pouco você vai ver quem é ele. Então ele diz aqui, Apocalipse 1, versículo 18, diz que Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Você já está vendo que ele está mentindo, né? E diz assim, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que morte! Que inferno! Você não está vendo que o próprio Jesus não ia se contradizer e dizer uma coisa dessa a um homem desse? Esse homem nunca foi arrebatado em espírito, nunca viu Jesus, nunca falou com Jesus. Como é que Jesus, ressuscitado, vai dizer, eu tenho a chave da morte e do inferno? Eu perguntaria, Senhor, para que o Senhor tem a chave da morte, se na cruz o Senhor destruiu a morte? O Senhor está com a chave da casa de um morto? Não é nem um morto, é a própria morte mesmo. Veja o que diz lá em 1 Timóteo, ou é segunda, uma coisa assim. 1 Timóteo é segunda, capítulo 1, versículo 10. Veja o que é que o verdadeiro evangelho diz. Que Jesus não somente destruiu a morte, mas nos trouxe a vida. Olha, ele não só destruiu a morte, mas nos trouxe a vida, a luz e a imortalidade. Esse é o verdadeiro evangelho, é isso que o verdadeiro evangelho diz. Mas olha o picareta aqui dizendo essa falsidade. Como é que Jesus destruiu a morte, nos trouxe a vida, a luz e a mortalidade, e agora ele mesmo arrebata esse tal de João, entre aspas, para dizer que tem a chave da morte e tem a chave do inferno. Que inferno? Apocalipse 1, versículo 19. Aí ele diz assim, escreve, pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha,
Ele dizendo que Jesus estava mandando ele escrever isso. As coisas que são e as coisas que vão acontecer. Quer dizer, Jesus vem ao planeta Terra, Deus se veste de carne, faz o sacrifício que ele fez, para depois arrebatar um homem lá no céu, para mandar esse homem voltar aqui anunciando desgraças para nós. Veja que ele já começou as desgraças. Aqui ele estava bonzinho, tá vendo? No capítulo 1 até o versículo 8 ele está bonzinho. Aquele que nos ama, que nos fez sacerdote. Olha. Agora ele tá vendo? O negócio já está esquentando aqui. Escreve essas coisas. Você está vendo a contradição? Aí ele diz que Jesus vai dizer o que é os mistérios, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Aí Jesus vai dizer para ele: você quer saber o que está o mistério? É esse aqui, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, essas estrelinhas que eu estou aqui andando com ela na mão, imagina, na minha mão direita, veja, sempre direita, né? E os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são as 7 igrejas. E os 7 candeeiros, aliás, ele diz assim, as 7 estrelas são os 7 anjos, né, das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Engraçado, hein? Anjo na igreja? A palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz que os anjos anelam para escrutar, ouvir o evangelho, porque Deus não deu autoridade a anjo nenhum para pregar o evangelho. O evangelho é para ser anunciado por homens, por mim, por você. O evangelho verdadeiro, né? Porque tem muitos homens aí que estão anunciando outra coisa, né? Está anunciando Jesus pirata, o pirata do Caribe, né? Não é o Jesus verdadeiro, né? Deus nos concedeu esse privilégio de anunciarmos a graça, o verdadeiro evangelho dele, uns para os outros, para a gente praticar o amor. Quanto mais a gente anuncia o evangelho, mais a gente também aprende, mais a gente também cresce, mais a gente também ama, mais a gente se aproxima mais do conhecimento, da graça e do amor de Deus, tá vendo? Então ele disse que as 7 estrelas são os 7 anjos. Você já sabe que anjo não pode pregar o evangelho, né? E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Agora me diga uma coisa, candeeiro no céu, anjos, é o anjo que é o líder da igreja? Aí eles querem acomodar as coisas. Não, o anjo que ele está falando é o bispo, é o pastor, é não sei o que. Não, fica sem jeito. Se é anjo, é anjo. E outra, não, Deus está fazendo um símbolo, não sei o que. Não, Deus não nos considera como anjo. Anjo é ministro de Deus. Anjo não é filho de Deus. Nós anunciamos a graça de Deus, o evangelho, a palavra de Deus, mas independente disso, nós somos filhos de Deus. Nós não somos considerados anjos, nem na terra e nem no céu. Somos filhos de Deus. Então agora, finalmente, nós vamos entrar nas cartas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Mas nós vamos no próximo vídeo, né? Porque agora acabou a explanação toda, agora eu creio que você já entendeu. Agora é que ele vai começar a tocar o terror no povo de Deus, como fazem os líderes religiosos de hoje e aqueles do passado. E esses de 2000 anos também, líderes religiosos da Igreja Católica, que manipularam muito essa palavra. Né? Inclusive, muitos deles andaram até com Hitler, eram amiguíssimos do Hitler, né? Queimaram muita gente na fogueira. Para quem queimou gente na fogueira andou com Hitler. Deturpar a palavra de Deus é um pulinho, fraudar a palavra de Deus para ter o domínio político e religioso das pessoas. Dominar como? Com medo, com falsas doutrinas, né? E esse João aqui é um que era da mesma laia dos principais sacerdotes. É um inteligente segundo a carne, porque conhecia a lei e também se infiltrou no meio dos apóstolos e deu uma de apóstolo. Né?
dê uma de apóstolo. E agora você vai ver quem era o maior inimigo deles aqui na terra, né? Agora que você vai ver o terror que esse homem vai começar a aplicar na igreja, para você entender. Mas tem um outro aqui que é o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo. Aí você vai ver agora o embate do apóstolo Paulo com esse homem aqui, com esse falso profeta, que é o mesmo picareta que escreveu a primeira, segunda e terceira de João. É o mesmo picareta, aquele que contou aquela história lá do rico e Lázaro. É o mesmo que mexeu nos escritos dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquela confusão toda que está ali, aquela parafernália, que uma hora diz que tinha 2 endemoniados, daqui a pouco diz que tinha só um, daqui a pouco diz que Maria foi no túmulo, daqui a pouco diz que ela foi, mas foi com os discípulos. Tudo isso aqui é para confundir os cristãos. Agora você vai ver, e agora você vai conhecer o apóstolo Paulo, um homem de Deus, escolhido por Deus, o verdadeiro apóstolo, para você ver como é que o apóstolo Paulo combatia o bom combate, e ninguém poderia com ele, porque o Espírito da verdade, da graça de Deus estava nele. Por isso que está escrito: não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Agora nós vamos entrar na primeira carta, que é carta aos Efésios. Aos Éfesos. Quem pregou em Éfeso, né? O apóstolo Paulo. Agora você vai ver quem é o apóstolo Paulo. Você vai conhecer o apóstolo Paulo agora e ver a grande sabedoria da graça de Deus imbatível. Por isso que antes dele morrer, ser decapitado, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida já me está guardada, que o Senhor dará a mim, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam e respeitam a sua graça. Graças a Deus, eu sou um deles também. Espero que você também seja, viu, irmão? Então receba a palavra da graça de Deus, tá bom? No próximo vídeo nós vamos entrar definitivamente no Apocalipse, para que você conheça a artimanha desses cães gulosos, mentirosos, enganadores, desviados da verdade, tanto os falsos profetas que estão escondidos dentro da Bíblia, como esses que estão aí de carne e osso, através de rádio, televisão, internet, tudo com a carinha de santo, mas o interesse deles é econômico e destruir a graça de Deus. Mas nós estaremos aqui combatendo o bom combate e fazendo o que o apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores. Olha aí, é para imitar o Senhor, apóstolo Paulo? Me imita a mim. Por que eu tenho que te imitar? Porque eu imito a Cristo, assim como eu sou de Cristo. Então quer dizer que se eu imitar você, eu estou imitando a Jesus? É isso que eu estou falando. Não é para você me idolatrar como o pessoal idolatra Valdemiro aí não, e Macedo não. É para você me imitar no procedimento, na fé, para você imitar o que eu estou falando para você. Porque o que eu estou falando para você, eu recebi de Jesus. Que Jesus? Aquele de Nazaré? Não. O ressuscitado, aquele que morreu, ressuscitou, está na glória, está aí agora dentro de você, tá? Então, se você imitar a mim, você vai saber quem é ele. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para todo o planeta Terra e até para fora da Terra, porque de repente, se ninguém quiser se converter aqui, pelo menos o ET pode escutar e receber a graça de Deus, porque até o ET, se existir, foi Deus quem fez ele. E deve estar maravilhado. Um grande abraço a todos e até a próxima, aonde vamos entrar de vez no Apocalipse, capítulo 2, a primeira carta em Efésios, né? Grande abraço a todos.